Bom, boa tarde. A ideia de fazer essa live surgiu aqui numa conversa com algumas pessoas, alguns amigos, e a gente colocou o título nela de Este Lado para Cima. Então, Este Lado para Cima é este livro aqui, que eu publiquei em 2015 pela editora Literacidade, resultado de uma premiação que ocorreu de melhor livro de poesia neste ano. Eu vou começar aqui fazendo o seguinte: eu vou ler dois poemas desse livro. Depois eu vou falar um pouco do que era esse movimento de poesia marginal dos anos 70, 80, e separei alguns livros e vou intercalando, vou lendo alguns poemas dos livros de algumas pessoas que eu separei aqui, de alguns poetas dessa, dessa geração, e vou intercalando com alguns poemas do livro Este Lado para Cima. Então, para começar, eu vou ler dois poemas aqui que tem a ver com o movimento e com a ideia da poesia marginal, né? Que eu vou, depois de ler os dois poemas, explicar mais sobre o que era. Então, o primeiro é esse, Anotações. O nevoeiro invade o passeio público. Acendem as luzes dos faróis. A estátua de Gandhi acena para a multidão. O segundo, Meio do caminho. No meio do caminho não havia mais a pedra. No meio do caminho só havia o caminhar. Faixas, setas, indicações, a vontade de traçar o destino aparado em novas esperanças. Já aproveitando aqui para falar do que foi o movimento de poesia marginal dos anos 70, 80, esse aqui é um típico poema que tem a ver com a temática, né? Ou com o que era esse movimento, que fazia muita coisa da poesia de brincadeira e da poesia relacionada e reinventada a partir de poemas clássicos. Nesse caso aqui, é uma referência ao poema do Drummond, né? Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Então, muito da poesia marginal também vem de uma reinvenção do movimento todo de poesia da semana de 22, né, do modernismo, e uma influência muito grande, talvez maior, a partir dos poemas do Oswald de Andrade. Né? E por que esse nome, né, marginal? Né? Poesia feita por marginais. A poesia marginal é porque havia, e há até hoje ainda, mas havia a questão da dificuldade de se editar e de se lançar livros. Então, nesse momento, e aí na época que foi o movimento se instalou, né, que se fortaleceu, que foi 70, 80, havia essa dificuldade muito grande. E os poetas eram afastados do centro cultural, né, do centro do fazer da literatura. Então, a própria Academia de Letras renegava muito a poesia marginal. A Heloísa Buarque de Holanda, de alguma maneira, resgata isso, e eu vou ler depois um ou dois poemas desse livro, através de um livro chamado 26 Poetas Hoje, que foi lançado em 1976, onde ela reúne 26 poetas jovens da época, alguns nem muito a ser muito ligados à questão da poesia marginal, mas ligados à música, como Torquato Neto e o Wally Salomão, que eram ligados ao tropicalismo, né, que foi um movimento de música dos anos 60. Então, ela fez esse lançamento de 26 poetas hoje, e tem alguns desses poetas, eu tenho aqui livros e eu vou ler alguma coisa deles. Mas o marginal era nesse sentido. Né? Eu outro dia estava vendo até a Leila Mikulis falando que a questão da poesia marginal não era boa, por um lado, pela questão de se produzir, né, de os poetas produzirem a partir de editarem seus próprios livros. Na época era usando o mimeógrafo, por isso muita gente conhece esse movimento como a direção mimeógrafo. Eu vou mostrar aqui até uns exemplos. Né? Esse livro aqui, por exemplo, ele foi feito em mimeógrafo. Né? O gatilho é feito com o Marcelo Dolabella. Né? Tem um outro aqui do Nicolas Ber, que está mais aqui embaixo,
que eu vou ler um poema dele. Então era essa coisa. Então nessa época fervilhavam esses movimentos de poesia e mimeógrafo. Muita gente publicava seus livros. O Charles Peixoto publicou, o Chacal também publicou. Então era uma forma de se colocar, de se divulgar poesia. Eram feitos tiragens pequenas e muitos desses livros eram, na verdade, distribuídos, né? Mas é para que se desse a chance de pessoas que produziam, que escreviam, pudesse divulgar o seu trabalho, mesmo com a dificuldade toda que havia em relação às editoras e às livrarias, não só editoras. Então, esse pessoal da geração mimeógrafo tinha essa ideia, tinha essa condição de fazer os livros dessa forma. Então, essa era a ideia da poesia marginal. Então, um dos poetas dessa geração e que está publicado, tem uns poemas publicados, nos 26 poetas hoje, é o Cacaso. E o Cacaso era letrista também e tinha teve músicas de sucesso lançadas por alguns cantores de MPB. Então, eu vou ler aqui um primeiro poema dele, que é uma outra característica da poesia marginal que eu vou falar depois. Lugar da transgressão. Encontrei um sapo cochilando dentro de minha botina. Nunca me meti em botina de sapo. Que liberdades são essas? O outro é Descartes. Nada há no mundo mais bem distribuído do que a razão. Até quem não tem, tem um pouquinho. E o terceiro aqui, que vai fazer uma referência, vai puxar para um poema do Paulo Leminski, que é Célula Mater. São unidos perderemos. Essa ideia da poesia marginal, de fazer os poemas com esse jeito de piada, né? Com esse jeito mais simples e fora vamos dizer assim, das questões muito eruditas, da métrica, né? Da erudição dos poemas todos. Então era feito dessa forma. Esse que eu li aqui, do Cacaso, né? Unidos perderemos, o Paulo Leminski depois, né? E eu preciso depois falar desse livro aqui, ó, do Paulo Leminski, toda a poesia. O Paulo Leminski depois faz o seguinte, ele coloca aqui, ó, ele faz uma referência, né, ao poema do Cacaso e faz uma brincadeira que fica uma brincadeira entre eles, né? Que é se unidos perderemos, o Leminski vem com distraídos venceremos. Eles fazem um contraponto em cima da brincadeira e do poema ali, do jeito que o Cacaso fez. Bom, esse livro aqui, vou mostrar de novo a capa, tem uma questão relacionada a ele, que é o seguinte, é um livro que na época que foi lançado, durante algumas semanas, foi o livro mais vendido no país e ultrapassou a vendagem na época de alguns best-sellers, como 50 Tons de Cinza. Então é uma coisa muito assim diferente, né? Pela questão de ser um livro de poesia, bater recordes de vendagem, como foi o caso aqui de toda a poesia do Paulo Leminski. Então ele tem aqui uns poemas, aí explica bem a questão da poesia marginal, que é esse aqui, não tem título, né? Um dia desses, quero ser um grande poeta inglês do século passado, dizer, ó céu, ó mar, ó clã, ó destino, lutar na Índia em 1866 e sumir num naufrágio clandestino. Então ele faz uma brincadeira com a questão da erudição, né, dos poemas e dos poetas eruditos. Então essa é uma temática muito presente na poesia marginal. E um outro que na época
em função de ser um poema escrito na época da ditadura, que tinha uma frase, né, clássica, né? Brasil ame ou deixe. E ele fez uma brincadeira também com isso, escreveu ameixas, ame-as ou deixe-as. Então, essa temática é sempre muito recorrente nos poemas da poesia marginal. Eu vou intercalar aqui, vou ler do meu livro agora, um poema que eu fiz, para logo depois, em seguida, eu vou ler uns poemas da Leila Mícolis e falar da importância dela. E eu escrevi aqui um poema chamado Desfamiliares, a respeito do livro de Leila Mícolis. Vendi o coração na bilheteria dos dias, para o bem da família, para o crescimento da nação e felicidade restrita de todas as partes interessadas. O outro aqui que eu vou ler chama-se Canção de Amor, uma série de poemas com o mesmo título, Canção de Amor. Os gatos do passeio público flertam com as moças pelas cercas de ferro. Não se importa com o movimento desordenado do trânsito, com o noticiário político do país. Quase imóveis se oferecem ao carinho anônimo. Não planejam nenhum ataque terrorista ao palácio do governador. Não organizarão manifestações pela derrubada do presidente. Ocupam as ruas em bando, espalhados pelos muros da cidade. Esse poema dos familiares que eu fiz ali para Leila, que é o título desse livro aqui, ó. Desfamiliares. Esse livro reúne os poemas da Leila de 1965 a 2012. E ela é uma das poetas, né, que estão dentro do 26 Poetas hoje e fez parte desse movimento de poesia marginal. Eu conheço Leila há 40 anos, desde 1980, quando a gente se encontrou e fez um trabalho lá na PUC e editou uma revista que era vendido de mão em mão, né, que é outra característica dos livros e de mimeógrafo, que eles não eram vendidos em livraria, né? Eles eram vendidos de mão em mão. Eu saí para vender uma vez livros essa revista Poetagem, vendia aonde? Em porta de teatro, vendia em vários lugares. E foi até engraçado, porque o lugar que a gente mais vendeu a revista foi numa drogaria, numa farmácia lá em Madureira. As moças foram as que mais compraram, foram elas. O pessoal assim, que estava lá no teatro, né, na porta de cinema, ninguém comprou tanto. Então a Leila escreve e ela tem uma poesia muito forte, e é uma poesia que fala muito de condição da mulher, mas sem levantar bandeiras feministas, né, sem fazer essa coisa. Ela escreve e fala tudo assim de uma forma, né, que mostra a condição da mulher, mas não levanta bandeiras feministas. E isso é uma coisa assim muito diferente em relação a todo o movimento de poesia atual, seja de poetas, né, seja dos poetas femininos, vamos dizer assim, né? Mas essa temática é diferente. Então tem aqui, eu marquei para ler aqui, um poema dela chamado Novo Amor. Meu coração nunca para, para comparar, salta amarras, vive o seu tempo presente, se ferido em mim se ampara, mas quando sara e se sente contente, fica eloquente, feito algazarra de araras. Olha um outro aqui dela. Mutismo. Isso é um poema que precisa fazer o contexto em função de ser publicado numa época de muita censura, na época de governo militar. Né? Então o nome é Mutismo. Esse minuto de silêncio tenso que nos incomoda há tantos anos, feito uma íngua, não é homenagem póstuma, é que nos cortaram a língua. Então, tem muita coisa da Leila aqui, daria para fazer uma live só falando dos poemas da Leila, acho que também do Paulo Leminski e de outros poetas. Né? A Leila mora em São Paulo hoje, a gente continua trocando e-mails, e ela sempre
que pode, e eu sempre agradeço ela por isso, sempre que pode, ela fala bem dos meus poemas, fala bem de mim, escreveu já artigo falando sobre meus trabalhos, né? Bom, outra poeta que também está, né, nesse movimento de poesia marginal e faz parte dos 26 poetas hoje, que é a antologia lançada pela Luísa Buarque de Holanda, né? Que é esse aqui, ó, Ana Cristina César, poética. Né? Também reúne toda a poesia dela, todos os textos. E esses livros, tanto da Ana Cristina como da Leila, vieram assim na esteira do livro do Paulo Leminski. As editoras perceberam, pô, poesia vende. O Paulo Leminski bateu o recorde de vendagem de livros, foi durante semanas líder de venda de livros, então poesia vende. Né? Então foi lançado o livro da Ana Cristina César também com essa intenção. A Ana Cristina César, dentro do movimento de poesia marginal, isso eu já ouvi o Chacal falando no outro dia, é que enquanto eles eram contra a cultura, né, a poesia marginal e vários poetas eram contra a cultura, a Ana Cristina César era a cultura, né? Era ela pró-cultura, era diferente, ela era uma pessoa muito culta, né? Morou em Londres, foi professora de literatura em universidade, então é uma pessoa muito culta e morreu muito jovem, morreu com 30 e poucos anos. Aí tem um poema bem característico desse movimento, que é esse aqui, ó. E essa é uma característica da poesia marginal, desse movimento, que são poemas curtos. Esse aqui, ó. A gente sempre acha que é Fernando Pessoa. Quer dizer, faz uma brincadeira em relação à poesia, digamos, mais culta, né? E relacionada à poesia marginal, esse fazer de poesia marginal. E tem um outro aqui que ela escreveu já perto do final da vida, né? Que é toda saudade de desobediência. Espaço, este céu ensurdecedor cai em pedras de gelo. O que eu não dizia era matéria para pequenos traslados. Eu subia a boca do metrô, golpe de ar insensível aos pássaros de tarde. Podia ser outra cidade. De leve, a luz se rompe através dos vidros. Vou saltar e me pegam pelo pé, queimando. Talvez começando a desenhar. Então, ela escreveu esse poema em 83, muito próximo de morrer. Né? Tem muita coisa, tem muita poesia dela, e quem se interessar e procurar vai encontrar. Existe até um filme falando sobre ela, um documentário muito bom. Esse documentário eu acho que já está disponível no YouTube. Eu tenho o DVD porque eu fui assistir o filme numa sessão lá em Copacabana, porque por uma dessas coincidências eu acabei conhecendo a diretora, né? Bom, esse aqui é o livro que eu estava comentando, que reúne a Leila, está aqui nesse livro, a, a Ana Cristina César, a Afonso Henriques Neto, Antônio Carlos de Brito, o Bernardo Vilhena, né, que fez muita música nos anos 80 para as bandas de rock, Roberto Piva, Torquato Neto, e por aí vai. Né? Eu marquei um poeta aqui por uma questão de proximidade, que é o João Carlos Pádua. A mãe do João Carlos Pádua foi vizinha nossa aqui, morou aqui em Cabo Frio um tempo, até que vendeu a casa. Então ela é mãe do João Carlos Pádua e de uma atriz também que hoje trabalha na Record, que é a Nina de Pádua. Então o João Carlos esteve aqui uma vez, mas eu não tive a chance de conhecer ele, apesar de ter conversado com a Maria, né, com a Maria Lúcia, né, mãe dele, e falado, né, das pessoas que eu conhecia, que por acaso ele também conheceu. Mas infelizmente nós não chegamos a nos encontrar e ele faleceu quando ainda morava aqui, antes de vender a casa. Então ele é também compositor, tem várias músicas e letras. Eu um dia encontrei num avião, num voo com Danilo Caymmi, né? E eu sabia que eles tinham sido parceiros de musicais, né?
Aí eu falei com o Danilo, né? Falei, pô, Danilo, conheço a mãe do João Carlos Pardo. Aí ele me pediu, me passou o e-mail dele, me pediu que eu falasse com a Maria Lúcia, que ele queria musicar um poema dele. Mas eu mandei a mensagem para ele com um texto, com poemas, e nunca respondeu. A Maria Lúcia falou que ele é assim mesmo, que esquece as coisas. E ele fazia muita música para uma banda chamada Barca do Sol, nos anos 70, 80. E ele tem uma poesia muito forte, muito, vamos dizer assim, política, né? Então, um poema dele aqui, ó, 1974. Desta paz mundial não se ouve sequer o grito gemido, soldado vetado. A vida se perde num tanque, num poço na penha, não vem nada no jornal. Ilustrado, letrado, falido, o mundo finaliza. Reparto com tudo o que habitamos. Neste território escrachado, que não é mundo, é fim de mundo, amarelo, deixo de lado a moça e bolino soletos. A vida é sempre igual a si mesma. Então, esse é um poema do João Carlos Pádua, que está aqui nesse livro. Deixa eu intercalar aqui com mais livros aqui do Este Lado para Cima. Seguindo esses poemas com o mesmo título, né? Canção de Amor. Então, outro aqui. Pelas ruas do Leblon não sou ninguém. Misturado às amendoeiras, lembrando da maresia dos domingos, das sessões de cinema, das tormentas e pecados, dos rostos pesados, 22 graus de saudades, de um menino solitário que viajava léguas suburbanas, para descobrir distâncias, abandonando sonhos pelas avenidas. Esses poemas que eu acabo tendo uma série, eu fazia essas séries, né, na época mais forte de poesia marginal, e tinha uns poemas que eram chamados aulas. E foi nessa época que eu conheci esse outro poeta aqui, ó. E esse aqui é um exemplo clássico dos livros editados pelo próprio autor. Eu tenho alguns livros do Nicolas Berg, separei esse aqui, que é O Caroço de Goiaba. O Nicolas Berg é um poeta de Brasília e é um poeta que escreve muito sobre Brasília, né? Então, assim como tem poetas como Mário Quintana, que escreve muito sobre Porto Alegre, e o pessoal identifica ele como um poeta de Porto Alegre, a gente pode dizer que o Nicolas Berg é um poeta de Brasília. E ele também escrevia nessa época, chegou a ser preso na época do governo militar, por subversão, né? Mas é porque ele estava vendendo os livros dele de poesia na rodoviária, lá em Brasília. E acabou preso, né? Eu tive contato com ele não tem muito tempo, e ele até foi convidado e participou de uma feira, da feira, né, da Flip. Não é feira o nome, né? É Festa Literária de Paraty, a Flip. Ele participou de uma mesa falando sobre poesia e sobre esse tempo, né? E conversamos um pouco, trocamos mensagem, e depois ele participou lá da Flip. Bom, então esse é um poema dessa época aqui, né? No contexto de governo militar da época. A bandeira é verde, a banana é amarela. As duas palavras começam com B e terminam com A. O que há entre A e B é assunto de segurança nacional. Tem outro poema desse livro aqui dele que lembra, né, e é contemporâneo daquele poema do livro da Ana Cristina César, né, que fala que todo poeta acaba se sentindo Fernando Pessoa. Ele escreveu isso aqui, ó. Sou um poeta, sem eira nem beira, ninguém me chama Manuel Bandeira. E ele escreveu um outro parecido, que faz uma brincadeira com uma música antiga, né? Que é assim, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de Nicolas Berg. Ele tinha essa vertente de fazer essas poesias bem humoradas. E teve um que eu li agora recente no Sarau, que o pessoal achou muito legal, gostaram, riram muito.
pediram para falar outras vezes, que é um poema chamado Classe Média, que é assim, ó. Mamãe ganha bem, papai também. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então é bem a cara da poesia marginal, esse tipo de poesia. Vou intercalar aqui com mais dois poemas aqui do livro, para a gente ir encerrando aqui essa live. Eu tenho ideia de fazer mais uma agora, um feriado, né? Apesar que se falar feriado hoje, nessa época, é meio estranho, né? Mas eu vou falar no dia 21 de abril. Talvez é provável que eu faça alguma outra e falar do Mário Quintana e de um projeto meu, um livro inédito, né? Que fala que faz uns poemas em homenagem ao Mário Quintana ou por conta de um verso de um poema do Mário Quintana. Tá com o nome provisório ainda, Improvisos Sobrenaturais. E vamos ver, né? De repente a gente faz uma live sobre isso. Bom, então na sequência, né, de poemas com o mesmo título, né, Canção de Amor. O tecido estica o corpo, pendente, transpira. Qual seria o tamanho do medo estampado nos olhos noturnos? Qual seria a reação de espanto diante da ameaça iminente do abismo? As veias abertas não sangram, contida a alma vacila. Quanto de verdade há no tecido esticado desse corpo pendente? Quanto transpira na procura inútil das horas mortas? O tempo marcha, não respeita esperanças, mesquinho, violento, raso. Abraça, até faltar o ar, ao corpo que não mais estica, matéria que apodrece. Um outro também aqui, né, desse livro, que tem essa coisa, né, da poesia marginal, vamos dizer, da brincadeira de uma certa ironia, né? Happy End é a invenção de Hollywood. Abaixo da linha do Equador, a neve é falsa. As árvores são derrubadas por quilômetros e crianças andam de armas na mão. Sobrevivemos contra tudo e contra todos. A manhã é ácida e amarga. A enxurrada de lama carregou para o bueiro a esperança. E o último poema que eu vou ler, finalizando aqui, ele em algarismo romano, é 38 em algarismo romano. Né? Também é uma sequência de poemas numerados. Quantos anos tem um poeta? Não importa. Todos os dias renasce menino, espantado com o primeiro verso. Bom, essa era a ideia, né, que eu tinha de falar esses poemas do meu livro, Estilado para Cima. Né? A gente tem outros livros aqui que podem servir de, vamos dizer assim, de inspiração, né? E que pode servir de mote, né, para outras lives. A ideia era que não fosse muito longa mesmo, para não ficar, tentar ser o menos chato possível, né? Essa era a ideia, né? Mas falando assim do movimento de poesia marginal, hoje em dia, se antes nós tínhamos os mimeógrafos, hoje se consegue editar os livros com edições pequenas, né? De 30 livros. Eu faço, às vezes, edições aqui de 30, 40 livros. A não ser quando acontece de eu ter ganho algum prêmio, a editora vai e edita o livro, aí, é lógico, tem edições maiores. Mas os livros acabam de poesia não são tão vendáveis assim, né? Por isso que quando o Paulo Leminski teve esse sucesso todo com a edição do livro dele, foi uma coisa muito surpreendente, né, na época. Muito surpreendente. E não era o normal. Né? Não era o normal. Então a ideia era essa de falar um pouco desse movimento que nós participamos. Né? Até teve uma situação engraçada com a Heloísa Buarque de Holanda. Eu conversei com ela uma vez, aí cobrei dela. Falei, pô, Heloísa, eu vi um livro de literatura, de literatura para segundo grau, onde você fala sobre o movimento de poesia marginal e tal, e cita vários poetas aí. Só que, pô, você não fala meu nome. Falei meio
provocando, né? Aí nós trocamos e-mails, eu mandei alguns poemas para ela, ela pediu até desculpa, né? Eu devia ter guardado esse e-mail, foi engraçado. Ela pediu até desculpa, né? Pô, desculpa, mas é porque eram muita gente, muitos poetas, né? E eram tantos que naquele livro que reúne os 26 poetas hoje, o Paulo Leminski não está no livro, né? O Paulo Leminski não está no livro, e ela falou que foi assim, uma questão dela de não conseguir e não ter identificado tantos como eram os poetas da época e acabou ficando fora do livro. Então, se o Paulo Leminski ficou fora do livro da Heloísa, então eu ficar fora do livro não tem nenhum problema, né? Então, essa era a ideia. Agradecer aqui quem participou. Né? O vídeo deve ficar lá, né, na plataforma. Quem não assistiu pode assistir uma outra hora. E a ideia é que não fosse muito longo mesmo. Nós estamos com meia hora agora, né, de direto. E vou pensar aqui, conforme for, de fazer uma outra no dia 21 e falando do Mário Quintana e tentando, mostrando aqui alguns poemas meus que não estão em livros, né, são coisas que eles estão inéditos em livro, né, e falando sobre esse projeto, né, de fazer poemas usando ou títulos dos poemas do Mário Quintana ou versos de algum poema do Mário Quintana, fazendo alguma referência a ele, né? E Mário Quintana, se a gente for pensar, é um poeta marginal, se for considerar, né? Afastado do centro, um poeta do lado do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, fora do eixo Rio-São Paulo, e que tentou 3 vezes a academia e não conseguiu ser eleito para a academia. Bom, era isso. Agradecer aí a quem assistiu, quem participou, e fica aí o convite, depois eu confirmo, né? Se farei ou não uma live aí no dia 21 falando aí sobre o Mário Quintana, lendo alguns poemas do Mário Quintana e fazendo essa correlação de alguns poemas desse projeto meu que é inédito com os poemas do Mário Quintana. Bom, pessoal, obrigado e uma boa noite para todos aí.